Então, pessoal, eu vi que semana passada aconteceu uma contenda envolvendo dois deputados que têm uma personalidade, né, bastante distinta, né? Os dois são, digamos assim, únicos, né, em seu jeito de ser, né, e tudo mais, certo? Eu falo do André Janones e do Nicolas Ferreira. Essa contenda aí, né, que por incrível que pareça, ela é bastante complexa, né? Ela me fez lembrar, né, de um vídeo qual eu havia feito lá em 2022, dizendo que a última coisa que o Nicolas, que naquela época já era um, digamos assim, político celebridade emergente, né? O cara inclusive naquela época também já fazia às vezes de influencer, certo? O cara era vereador e, né, fazia alguns bicos eu acho que não seria o termo certo. Dá para você colocar como influencer e político, certo? Ele já estava exercendo essas duas ocupações, né? A última coisa que o cara deveria fazer seria dar atenção para oportunista, certo? Independente se o oportunista em si falar manso ou não, né? Se o cara for estressado e tudo mais, né? E naquela época ele deu atenção para o youtuber Tim Nando Moura, né? O sujeito, né? Eu falo do cheirando rola, né? Naquela época ele já estava convertido em um antibolsonarista, né? E claro que ele iria utilizar um político que era pró-Jair para crescer em cima, cara. Ainda mais porque, porra, o Nando Moura é um vagabundo. Eu acho que você está sabendo disso aí há muito tempo. Ele é vagabundo e ele só tá, né, pela internet para querer ganhar dinheiro em cima, né, para querer ganhar inscritos, para querer ganhar holofotes, né, e tudo. Então, obviamente que ele iria bater de frente com o Nicolas Ferreira e o Nicolas, infelizmente, naquela época havia aceitado, né, tanto é que eles acabaram debatendo, né, e eu fiz o tal vídeo, né, para falar que, cara, não dá atenção para Nando Moura, cara. Não dá atenção até porque você tem muito mais a perder do que a ganhar com isso aí, né? Por mais que, mas acontece que o Nicolas, ele é o que mesmo? Eu acho que o termo certo seria, esculachou ele, né? Fizeram um debate lá, o Nicolas arrasou e tudo mais. Inclusive eu tinha dito aí recentemente que eu havia visto alguns trechos, né, do debate, né? E sinceramente, cara, eu havia ficado com pena do anão. Ficado com pena, cara, e eu me senti meio mal por ele, cara, certo? Porque o esculacho que o Nicolas deu nele, nesses trechos aí, foram tão bem dados, cara, que eu realmente, né, no fundo do meu coração aqui, fiquei com pena do anão, cara, certo? Fiquei com pena dele. Aí, né, depois, o Cheirando Rola, né, como todo mundo sabe, ficou aborrecidíssimo com ele, queria inclusive bater nele, literalmente, certo? Ficou com as suas patinhas lá, né, com as suas patinhas lá tremendo pra cacete, né? Enfim, cara, aí você pega que até hoje o Nicolas ele tá se deixando engrendar por essas armadilhas de oportunistas, né, querendo o holofote em cima do cara. Mas acontece que o André Janones já tem holofotes, ele é um cara conhecido pra cacete, né? Você poderia falar pra mim. Ainda assim, cara, ainda assim, né? Inclusive, pô, não dá nem pra você que mesmo querer igualar qual dentre os dois, né, dentre ele e o Nicolas, é mais bem quisto pelo povo. Porra, é o Nicolas, cara. E tem outra coisa, cara. Não é porque você é influencer, que você está sendo seguido por muita gente, que você está sendo aplaudido por muita gente. Inclusive, em relação a isso aí, eu acho que não apenas jovens, né, aplaudem as suas, digamos assim, lacradas, cara. Eu acho que gente mais velha e idosos também, certo? Mas mesmo assim não quer dizer que você esteja fazendo necessariamente a coisa certa, né? Você está desgastando a sua imagem, cara, né? Enquanto você era vereador, né, eu até poderia entender, certo? Mas agora enquanto deputado, enquanto pessoa que está inclusive sendo posta nos holofotes o tempo todo, né, você tem que ter um pouquinho mais não, acho que tem um certo decência não, né? Até porque decência eu creio que tenha, certo? Mas ser um pouquinho mais sério, sacou? Eu acho que seria o termo certo, né? O Nicolas deveria ser um pouquinho mais sério, cara. Porque não é todo mundo, né? Apesar de ter muitos aplausos, né? Não é todo mundo que está aprovando o que ele está fazendo, cara. Muita gente que poderia ser eleitora dele, não está necessariamente aprovando o que ele está fazendo, certo? Então, creio eu que, porra, cara, ainda mais a essa altura do campeonato, cara, a gente já tem que tirar aquela imagem, né, ou então ao menos diminuir bastante, né, os feitos, né, do Nicolas Influencer, cara.
cara já lacrou bastante, então agora já chega, cara. Aí você poderia falar pra mim que, porra, cara, só acontece que a esquerda faz o que quer o tempo todo, a gente não pode ficar quieto. Não, você tem que combater mesmo, cara, mas não ficar fazendo lacradas o tempo todo, certo? É só você pegar a primeira lacrada que o Nicolas fez enquanto deputado. O Nicole lá, o cara tá sendo chamado de Nicole até hoje, cara. Aí você pega aqui, pô, cara, o sujeito ficar se expondo pra cacete, né, ficar comprando brigas às quais não tem absolutamente nada a ver com ele, né, em relação lá ao Érico, né? Ah, só que acontece que o Érico, ele tinha que ser esculachado mesmo e tudo mais. Cara, mas acontece que o Érico não tava falando, né? Ele falou que falou, não foi pro Nicolas, cara, foi pra Júlia Zanata, que já é uma grandinha, já sabe se defender e tudo mais, certo? Já tem uma, entre aspas, casca. Agora o Nicolas, cara, certo? O Nicolas tá sendo alvo lá o tempo todo, cara. Ultrapassada. Por favor. Vai tratar esse cabelo, vai se cuidar, pelo amor de Deus. Pelo menos ela é. Que bom, aí Seu pode tempo andar. está paralisado, o seu tempo está paralisado, a gente vai repor o tempo do deputado com gás ao todo do requerimento. E o Nicolas, né, tendo dito o que disse, o Érico, o Ericão lá, acabou reagindo, e pelo que eu li aqui, ó, Érica Hilton aciona a MPF contra Nicolas Ferreira pelo crime de transfobia, né, porque você não pode falar a verdade, né, você não pode se ancorar na biologia, né, para falar que um homem que se sente mulher não é mulher, e nunca vai ser, né, e pede indenização de 5 milhões para o deputado. É mole isso aí? É mole isso aí? Mas estava bem previsível que o Érico reagiria assim mesmo. Você pega que as brigas às quais o Nicolas se engendra são completamente desnecessárias e evitáveis, cara. Certo? Então é por isso que eu estou falando, né, para encerrar esse papo, que o cara tá desgastando a sua imagem, ele tá sendo motivo de chacota ali para muita gente, cara. Eu não vou nem comparar com o que aconteceu com o Arthur Mamãe Caguei aqui em São Paulo, né, já que ele era estadual, né, e inclusive posteriormente ele foi cassado por 8 anos, né. O cara aborrecia tanto a direita quanto a esquerda, cara, certo? No caso do Nicolas isso aí não vai acontecer, né? Isso aí não vai acontecer, mas mesmo assim ele está sendo um posto de chacota, cara, está sendo um posto de chacota, certo? E o cara previu e viu que não quiseram caçar o André Janones em relação à acusação de ter feito rachadinha. Eu também já previa que esse tipo de coisa aconteceria, e quem havia sido o relator lá havia sido o candidato a prefeito aqui por São Paulo, que é o Guilherme Boulos. Já dá para prever como seria o Boulos como prefeito, né? O cara livrou o Janones, né? E o cara vai permanecer ali apurreando tanto o Nicolas Ferreira quanto outros deputados de direita ali até o fim, né? Até o fim, certo? Mas em parte essa rivalidade que está tendo entre André Janones e Nicolas Ferreira, né, foi criada pelo próprio Nicolas Ferreira, certo? O Janones foi muito escroto, né? Isso aí há muito tempo contra o Nicolas. É inegável isso aí, cara. É inegável, mas acontece que em parte disso aí, né, foi criado pelo Nicolas. É desnecessário, cara. E foi desnecessário criar toda essa imagem aí, né, de eu lacro e tudo mais, sendo que, porra, hoje em dia você tem essa galera aí disposta a te perseguir lá dentro, certo? Então, para encerrar, eu creio que o Nicolas ele não vai deixar de ser o que é. Inclusive você pega aqui essa verve de influencers, né? Justamente por isso aí, né, o qual eu havia acabado de falar, vai seguir ele até o final, certo? Vai seguir ele até o final, né? Inclusive, pô, eu nem preciso falar para você que esse estilo dele, né, foi um dos contribuintes para que ele estivesse no local onde está hoje. Mas mesmo assim, cara, não dava para exagerar. Não dava, cara. Sacou? Ele fez diversas coisas lá enquanto deputado, né? Não falo nem enquanto vereador, não. Falo enquanto deputado, certo? Ele fez diversas coisas as quais haviam sido desnecessárias, cara, haviam sido evitáveis. Sacou? Eu até entendo que, só que acontece que, você está pedindo para que ele não desse atenção para as provocações, é impossível, né? Tá, porra.
Cara, eu compreendo, cara, mas o importante é você não ficar batendo de frente o tempo todo, cara. Não dá, eu acho que a minha opinião é essa, certo? Você não precisava, e quando os caras exagerassem de fato pra cima de você, você tomaria alguma atitude. Mas não querendo ficar lacrando, cara, certo? Porque, ok, você até pode, de fato, fazer com que muita gente te aplaude, mas por outro lado, cara, até mesmo gente de direita pode te achar uma chacota.